Pessoal, bom dia. Esta videoaula ela está relacionada à aula de produção de texto, ok? Como nós estamos afastados da sala de aula já há algum tempo, eu vou usar as videoaulas destinadas à produção de texto para recapitular as técnicas de produção de dissertativa argumentativa, ok? Bom, a dissertativa argumentativa, ela se divide em 3 partes, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, hoje eu vou falar da primeira parte, que é a introdução. Muito bem. Ok, então, para ser mais específico, vamos ver quais são os objetivos desta aula. Objetivos desta videoaula: relembrar a estrutura da introdução, lembrando que a introdução ela tem algumas exigências que, quando são seguidas, fazem com que os alunos garantam uma boa pontuação. Apontar erros nessa parte do texto, porque há uns erros comuns, e também destacar o que é essencial na introdução. Separei esses 3 objetivos. Então, pessoal, como eu disse, a introdução ela tem umas exigências. Muitos de vocês já sabem até de cor, mas vamos trabalhar novamente com elas para refinarmos cada vez mais a nossa escrita. Bom, o primeiro passo da introdução de uma dissertativa argumentativa é a contextualização. É muito pobre, é muito negativo, é muito desinteressante vocês começarem uma redação dissertativa, argumentativa, já trazendo a problemática, já trazendo a tese, a opinião de vocês sobre aquilo. É preciso que haja uma historinha, um diálogo, é preciso que vocês criem um envolvimento entre as ideias de vocês e o intelector. Muito bem. Aí o que acontece? Há diversas formas de começar a introdução, a redação. Há diversas técnicas de contextualização. E aí, vamos relembrar algumas delas. A contextualização pode ser feita de muitas formas, por meio de alusão histórica, citação ou paráfrase, cinema, música e livros, conceituando, comparando uma realidade positiva com um tema que ainda apresenta desafios, citando atualidades, entre outras técnicas. Então, a contextualização tem várias vantagens. Primeiro, atrair o leitor, a banca examinadora. Segundo, fazer com que vocês não percam tempo pensando. Porque é o seguinte, quando vocês sabem que existem essas técnicas, vocês não se desgastam pensando em como começar. Alusão histórica, já tem, aí já faz uso. Sei de uma citação. Vocês vão ter aí umas opções que vocês podem ir eliminando até encontrar que se encaixa melhor com a temática. O que eu quero destacar é o seguinte: citação, toma cuidado, uma palavra trocada tira a credibilidade da sua argumentação. Se a sua memória ela é falha, faça um uso da paráfrase, entenda exatamente as ideias de pensadores, especialistas, e tenha o hábito de transmitir essas ideias, essas informações, essas falas com as próprias palavras de vocês. Sem que a mensagem mude sentido, porque o risco da paráfrase é que você reescreva as ideias com as suas palavras e essa reescrita acaba modificando o sentido das ideias. Isso é negativo também. Outra coisa, conceituação, gente. É muito alarmante e muito preocupante o aluno que conceitua o que é óbvio. Por exemplo, a qualidade da água no Brasil. Conceituar a água, né? Qual
pessoa, por menor que seja o nível de escolaridade dela, não sabe o que é água. Fome no Brasil, conceituar fome. Então, para o recurso de conceituação, eu peço que vocês tenham um bom senso, tá? Que vocês entendam que aquela temática, de fato, traz um assunto que ainda está em ascensão na sociedade brasileira ou na sociedade em geral, ok? E uma técnica muito legal que é comparar uma realidade positiva com um tema que ainda apresenta desafios. Lembra de um texto modelo que eu levei para a sala de aula sobre a lei seca, né? O autor que tirou 1000 pontos, ele começou falando exatamente de uma realidade positiva, dos benefícios que a lei seca trouxe para o Brasil. E aí depois ele disse ainda ele abordou ainda os desafios, né? Um outro exemplo que dá para vocês fazerem uso desse tipo de contextualização. O assunto é a inclusão dos portadores de síndrome de Down. Vocês podem falar que hoje em dia as pessoas com síndrome de Down, elas estão cada vez mais participativas na sociedade. Isso é inegável, né? Há 3 décadas elas ficavam dentro de casa, não estudavam, não praticavam de manifestos culturais, não mantinham relações afetivas com a sociedade, assim vai. E isso mudou, a gente encontra pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, nas universidades, nos esportes, na cultura, mas todos nós sabemos que há ainda muitas barreiras, né? Há um grande preconceito. Eles ainda têm pouco espaço na sociedade, assim como as outras minorias. Então valeria a pena começar citando dessa maior participação dos portadores de síndrome de Down, porém apresentando um desafio, que ainda falta melhorar a qualidade de vida deles, desconstruir alguns preconceitos. Muito bem. Aí o que acontece é o seguinte, não adianta saber conhecer essas técnicas, essas e muitas outras, se vocês cometem um erro grave, que é a hermeticidade. Em produção de textos, nós empregamos muito o termo ser prolixo. Ser prolixo é falar com muitas palavras algo simples, é exagerar na quantidade de palavras para expressar uma ideia que poderia ser expressa com menos palavras. Isso é ser prolixo. E aí a hermeticidade, ela é o contrário disso, é você ocultar palavras, economizar demais nas palavras. E na contextualização é comum eu encontrar trechos herméticos, trechos em que os autores eles esconderam informações que seriam fundamentais para a construção de sentido. Eu vou pegar como exemplo quando o candidato ele usa citação de obras literárias. Como que ele comete esse erro? Olha lá. No que se refere à citação de obras literárias, os problemas que podemos encontrar são estes. O autor ele cita personagem, mas não cita a obra. Ele cita a obra, mas não cita o autor. Ele fala de forma vaga sobre um determinado aspecto, não relaciona bem os assuntos, as ideias e não faz a transição. Agora eu tenho um exemplo adequado de contextualização. Olha lá. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de empresários e anunciantes em relação à publicidade para crianças é uma das faces mais perversas de uma sociedade que se despe de valores éticos em nome do estímulo ao consumo. Reverter esse quadro sem ferir a liberdade de expressão, eis a missão
de um país que se diz democrático. Presta atenção, olha lá, gente. Brás Cubas, aí ele explica o defunto autor de quem? De Machado de Assis, aí ele cita a obra em suas memórias póstumas, ok? São elementos linguísticos importantíssimos para que a ideia seja passada de maneira eficaz, ok? Então, vamos citar música? Eu quero saber quem que compôs ou quem que interpreta. Vai citar filme? Eu quero saber se aquele personagem é o protagonista, se é o coadjuvante, qual que é o nome do personagem. Eu quero o nome do filme. São elementos, são informações que não podem ser evitadas, elas devem estar lá. Quando são escondidas, tem uma quebra ali de expectativa por parte do leitor e o que é negativo. Tá? O segundo passo da elaboração da introdução é a transição. Vocês não podem trazer a contextualização. Vocês não podem trazer a contextualização e de repente jogar a tese ali. Lógico que não. Então vocês têm que fazer a transição. E aí, gente, a transição, ela é uma técnica não, ela é um recurso, uma exigência estudada pela própria comunicação. Olha aí o que eu trouxe. Na comunicação, a transição é a passagem de um ponto a outro, ou de uma ideia a outra. Olha lá o que diz Otton Garcia, Comunicação em Prosa Moderna. A ordem de colocação é assim indispensável à coerência, mas não é suficiente. Urge também cuidar da transição entre as ideias. Então, belezinha, apresentar lá uma contextualização, apresentar a tese, mas não basta fazer essa ordem. A forma como vocês transitam entre uma ideia a outra é também fundamental, ok? Então, não se esqueçam da transição, que é uma frase, duas frases antes de apresentar a tese. É tirar a problemática do cinema e colocar agora no palco da sociedade e aí sim mostrar qual que é a opinião que vai ser defendida. Não pule essa etapa, ela é importantíssima. Bom, chegamos agora no passo 3. Passo 1, contextualizar bem. Passo 2, fazer a transição, porque não basta contextualizar e trazer tese, eu preciso fazer essa ponte entre contextualização e entre tese e a tese. Vamos entender melhor. A tese é o ponto de vista central do seu texto. Todos os argumentos, todas as ideias e até as propostas de intervenção apresentadas no texto terão conexão com essa parte da introdução do seu texto. Agora, assim como na contextualização, é comum que os alunos cometam erros na tese. Vamos ver quais são. Erros na tese. Primeiro, não apresentar o seu posicionamento de forma analítica. Vou entender melhor, para entender melhor, ou seja, não organizar cada um dos pontos que serão apresentados ao longo do texto. Gente, confie em mim. Apresentar o seu posicionamento, a sua tese de forma analítica é um modelo muito interessante na prova do Enem, porque um posicionamento apresentado de maneira completa, analítica, bem desenvolvida, permite que o leitor, já na introdução, compreenda aquilo que você está propondo. Ok, gente? Então, é assim. É assim, gente. Quando eu falo assim, apresentar a tese de maneira analítica, eu não acho que na maioria das minhas salas de aulas eu não tratei esse assunto ainda, eu deixo mais lá pro final. É o seguinte, tem aluno que que me entrega uma redação, eu faço a correção da redação
E aí eu pergunto, cadê a tese? Aí ele traz a redação em inglês, já a tese tá aqui. Eu falei, aqui onde? Tá do começo ao fim. A tese está espalhada. Isso pode ser aceitável para alguns examinadores, só que é muito prejudicial. A tese analítica é o seguinte, é a tese que fica assim, ó, gritando pro leitor, pro examinador. Isso é o que eu quero dizer ao longo do texto, tá? Então, vocês ganham muito ponto com isso, porque o examinador vê a contextualização, percebe que vocês fizeram a transição e chega na tese, a tese está toda mastigadinha lá. Ele só tem que continuar com a leitura para ver se você se ateve àquilo que você propôs, a promessa que vocês fizeram, que vocês propuseram, que vocês fizeram lá na introdução. Tese é uma promessa que tem que ser cumprida no desenvolvimento e na conclusão. Bom, aí o que acontece? Vamos a um exemplo de uma tese analítica, ok? Em que o examinador ele vai, é isso que ele vai defender ao longo do texto. Segue lá. Tese analítica. Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luiz Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento na sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como hábito. Entretanto, nos dias de hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima do quê? De uma falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população. Prestem atenção nesse trecho em azul. Esse trecho em azul traz uma tese analítica muito bem desenvolvida. Eu consigo ver os dois fatores da tese, eles estão nítidos, mastigadinhos para o leitor e examinador. Esta organização permite que você faça um desenvolvimento adequado, pois você saberá que deverá trabalhar com esses dois pontos em parágrafos distintos. Ok, gente? Então, uma tese analítica é aquela tese bem pontuada, cujos fatores estão alinhados, coordenados. Assim, se houver um fator, eu sei que no desenvolvimento vou trabalhar só com aquele fator. Se tem dois, eu espero pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, três parágrafos de desenvolvimento. Aproveitando, eu quero destacar lá o mesmo texto, eu quero apontar uma coisa importante para vocês. Olha lá, o cuidado que o autor teve na introdução. Ele fez uso da paráfrase, que eu falei lá no comecinho do vídeo. Ele fez uma transição entre as paráfrases e a apresentação da tese. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento. Olha lá a transição. E que mais? Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro. Aí depois ele cita Jorge Luiz Borges, poeta argentino. Ok? Então, gente, neste exemplo de tese analítica, além de mostrar para vocês o que seria uma tese analítica, não é uma tese jogada do começo ao fim, mas ela é bem pontuada, bem destacada, clara, nítida, com os fatores muito bem apresentados. Eu quis mostrar para vocês o cuidado que o autor teve de trazer as informações necessárias para a construção de sentido e também para a credibilidade do texto. Paulo Freire, quem que é? Importante educador. Tá, Luiz Borges, poeta argentino. Essas informaçõezinhas não podem ser ocultadas, mas não exagerem, tá? Aí vocês precisam ser revisores dos seus próprios textos. A autocrítica ela é essencial para uma boa pontuação.
Os meus alunos autocríticos, aqueles que gastam tempo pesquisando, reformulando, planejando, são sempre os que obtêm melhor nota. Bom, pessoal, introdução, eu preciso da contextualização, alguns cuidados com ela, da transição. Eu preciso de uma tese bem analítica, bem desenvolvida, bem apresentada. E alguns errinhos cometidos, vamos lá. Outros erros cometidos. Não fazer um esqueleto ou planejamento. O lado positivo de planejar é sempre saber o que acontecerá em seguida e por isso nunca se perder na história. História entre aspas. Gente, por mais, tô só corrigindo uma coisinha aqui. Por mais que a gente faça um texto informativo, porque a dissertativa é um texto informativo com argumento, a gente cria uma historinha, a gente constrói, e por mais que a linguagem seja impessoal, há por detrás dessa informatividade uma história, a gente envolve o leitor. E aí, quando vocês não planejam, não fazem um esqueleto daquilo que vocês pretendem dizer, vocês estão fadados ao fracasso, porque vocês tenham apenas 30 linhas e eu preciso que vocês defendem a opinião de vocês com persuasão, ok? É um erro. E aí, quando vocês não trazem tese na introdução, significa que vocês não planejaram. E significa que o resto vai ser tudo mal construído, né? Então, minha dica é, antes de qualquer coisa, leem a proposta, entenda o que eu estou pedindo. Depois, antes de pesquisar sobre o assunto, lê os textos de apoio, veja qual que é a opinião de vocês. Minha opinião é isso. Aí pega a opinião de vocês e vão fazer a pesquisa, ver o que vocês têm de material, de conteúdo, de informação para defender a sua tese, ok? Muito bem, sempre planejando, não escrevendo, não começando do além, porque quem começa do além tem uma nota do além. Vamos lá, outro problema na introdução, repetir frases e encher linguiça. Muitos alunos tentam encher linguiça, criar volume de linhas escritas com frases genéricas que não dizem nada. Na introdução isso é fatal. Então, gente, ó, eu já falei isso, né? O texto da dissertativa argumentativa, ele é igual ao corpo humano. A introdução é a cabeça, mais curtinha, pequenininha. O desenvolvimento é o corpo, né? Porque ele leva mais parágrafos, cada parágrafo tem uma temática, tem uma ideia nova sobre a temática em discussão. Ok, e a conclusão são os pés, né? Que a gente não pode trazer ideias novas, se estender muito, mas ela tem que ser muito bem feita, porque é ela que vai sustentar tudo. Se vocês fracassarem na conclusão, tudo que vocês fizeram antes nos parágrafos anteriores, vai para a lata de lixo. Aí, outra coisa, o segredo de vocês ganhar a confiança, o prestígio do examinador, é ser objetivo e ser claro e desenvolver uma escrita atrativa. Então, vocês repetindo frases desgastadas, dando ênfase a ideias sem necessidade, vocês estão tornando a escrita de vocês, a introdução de vocês, desinteressante. E aí, meus amores, quando a introdução é desinteressante, é bagaceira, a gente inconscientemente acaba lendo o resto do texto de maneira com um olhar já muito crítico. E isso é prejudicial para vocês. No meu caso, sendo professora de redação, mesmo a introdução sendo um caos, eu ainda releio as outras partes do texto, tentando entender como que o aluno, o que passou na cabeça do aluno. Mas o examinador de um determinado exame, como o Enem, ele não vai ter esse carinho, né? Essa paciência. Então, saiam da zona de conforto, mudem de postura, ok? E o que não pode faltar?
Ok, pessoal? Então, espero que vocês façam algum proveito da aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem. Não deixem de praticar, não sejam autocríticos e sigam à risca esses passos: introdução, contextualização, transição, tese, contextualização completa, transição muito bem feita, a ponte lá entre contextualização e tese, muito bem feito, tese apresentada de maneira analítica, ou seja, clara, cujos fatores eu consigo perceber sem a necessidade de reler, e esses fatores em seguida vão ser trabalhados em parágrafos distintos, ok? Não encher linguiça, não repetir ideias e fazer um planejamento bonitinho. A partir do momento que vocês planejam e esse planejamento é utilizado na introdução, as chances de vocês pontuarem bem é cada vez maior, ok? Grande abraço, qualquer coisa estou por aqui.